Olá pessoal, vamos para mais uma edição do videocast Conexão IFTO e hoje nós temos uma participação especial em detrimento da campanha de Setembro Amarelo. Nós estamos com a Milena Tomasi, a nossa psicóloga aqui do IFTO, lá da reitoria, né? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Milena. Se apresenta para o pessoal para que eles possam te conhecer. Pronto, eu sou Milena, como você falou, sou psicóloga. Estou no IFTO há 10 anos. Caramba! Mês passado fez 10 anos. Que legal! E sempre trabalhando aí na assistência estudantil, né? Hoje estou na reitoria, junto à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E há 10 anos trabalhando aí com a psicologia educacional. Nossa, que legal. Psicologia é uma área muito interessante, muito importante, mas que muita gente não entende, Milena. Você enfrenta às vezes um pouquinho daquela resistência das pessoas que acham que psicologia é coisa de gente doida? Bastante. Tem muitos estudantes que fogem de mim, viu? Mas eles estão certos? Psicologia é coisa de gente doida? Pronto, não. Psicologia definitivamente não é coisa de doido, né? Em primeiro lugar, essa palavra doido, tecnicamente, pra gente não existe, né? Você nunca vai pegar um diagnóstico, né, da psicologia falando, esse cidadão aqui é doido, né? Então, essa palavra, ela nem existe, tecnicamente, né, na profissão. Se você tá com alguma questão na sua cabeça, né, ou melhor, se você, por exemplo, quebra um braço, você vai ao ortopedista, né? Se você tá com algum problema no coração, você vai ao cardiologista, não é verdade? Sim. Né? Se é criança, vai ao pediatra, mulher, ginecologista. E se você tá com alguma questão de saúde mental, você vai ao psicólogo. É muito simples assim, né? Então, assim, por exemplo, na atuação aqui dentro do IFTO, né? Se tem um estudante que ele tem algum medo, por exemplo, muito grande de apresentar seminários, ou se no dia de prova ele dá um nervosismo muito grande, às vezes tem estudante que falta no dia da prova, tem estudante que falta no dia da apresentação do seminário porque dá crises, chora, trava, não consegue. Então, essa situação, por exemplo, ele pode ir ao psicólogo, o psicólogo vai ajudar ele nessa situação. Né? Se, por exemplo, alguém tá passando por um luto, né, e não consegue, aquele tempo normal do luto ali já passou, e ele não consegue, né, seguir a vida adiante. Essa situação, você também procura um psicólogo, né? E aí eu te pergunto, Menezes, essas duas situações que eu falei, você definiria essa pessoa como doido? Acho que não, todo mundo passa por essas questões, né? Exatamente, então a gente não define essas pessoas como doidas, né? E são casos que a psicologia atende. Então, definitivamente, a psicologia não é coisa de doido. Então, tá tudo bem a gente procurar um psicólogo. Não significa que eu sou doido, como o povo fala, não. Até porque todo mundo tem as suas questões mentais, psicológicas. Exatamente. E assim como todo médico, a gente precisa também buscar ajuda para cuidar da nossa saúde mental, né? Exatamente. É um estigma, né, que a psicologia carrega com essa questão da loucura, né, de doido, mas definitivamente não é. Vamos quebrar isso, né? A gente precisa... Exatamente. E tem muitas questões, você até citou, né, que nossos estudantes, né, que é praticamente o público majoritário, né, você também atua auxiliando os servidores e tal, mas na grande maioria são os nossos estudantes, né? Exatamente. Eu atuo na assistência estudantil, mesmo, são os estudantes. E assim, você citou alguns casos, né, de algumas questões que os estudantes, eles acabam enfrentando, e os estudantes, a gente pode dizer que hoje eles são a nova geração, né? São adolescentes, jovens que estão aí nos nossos campi, e essa geração, esses jovens, esses adolescentes, eles enfrentam muitas questões que talvez algumas já existem há muito tempo, mas tem muita coisa que é mais característica dessa geração atual. Hoje em dia, né, atualmente, qual tem sido as maiores dificuldades, os maiores problemas, né, que esses estudantes, essas pessoas têm enfrentado atualmente? O que tá acontecendo mais, que chega mais para você? Pronto. Que tipo de casos, né? Certo. Você já bem falou sobre a adolescência, a juventude, né? Então, essa fase, Menezes, por si só, ela já é uma fase, assim, perturbadora, né? Então, são muitas mudanças físicas, né, biológicas e psicológicas nessa fase. Então, ela por si só, se ele não fizesse nada mais da vida, ela por si só já é muito, né, perturbadora. Aliado a essa fase, eles estão na escola,
eles mesmos se pressionam. Muita pressão, né? Há uma pressão da escola em si, né? E não me julgue mal, não é uma pressão negativa, mas é porque existe a entrega, né? Que ele precisa fazer. O próprio estudante se pressiona em tirar notas boas, em apresentar bem, né? Em ter bons resultados. Às vezes existe a pressão da família. Aquelas expectativas, né? A expectativa ali dele ser um bom estudante. Então, assim, a gente está falando de estudantes nesse contexto. Já não bastasse todas as questões da adolescência, ainda tem toda essa pressão em volta dele. Já tem toda essa pressão, né? E na minha experiência, estava aqui recordando o que eu poderia falar. Na minha experiência, né, atendendo os estudantes do IFTO, aparece muito essas questões de apresentação de nervosismo, né? Aparece TDAH, aparece todas essas questões, mas o recorde é a ansiedade. Transtorno de ansiedade. Ansiedade, depressão. A ansiedade mais um pouquinho do que a depressão. Assim, na minha experiência, o que apresenta é que é muito falado, assim, né? Nas nossas sessões, a ansiedade tem um peso. A gente tem visto muitos casos, tá sendo cada vez mais comentado sobre isso, né? Agora, ansiedade, a gente pode dizer que ela é alguma coisa normal, é comum sentir essa ansiedade, ou ela já é algo que a gente tem que ter essa preocupação? Como que é essa relação da ansiedade? Ela é comum, ela é normal, né, digamos assim, mas também ela se torna patológica, né? Igual a depressão, é normal. A depressão em si, ela é um transtorno já. Então, eu não diria que, por exemplo, sentir depressão seria normal. Mas a tristeza é normal. Sim. Né? Que para quem assistiu o filme Divertidamente, sabe muito bem o 1, né? Não, o 2, o 1, mostra a importância da tristeza. Toda aquela história ali, né? Então, a tristeza, ela faz parte. Ela é normal na nossa vida. Agora, eu preciso observar. Essa tristeza tá virando solidão, né? Ela tá batendo muito a sua porta, ela não tá querendo sair, né? E essa solidão de você não ver mais aquele fim, né? Desse sofrimento, aí sim a gente precisa se preocupar. Sim. Né? Então, uma tristeza pontual, você terminou um relacionamento, você vai ficar triste. É normal, acontece, né? É normal. Agora, não consigo mais avançar, aí sim a gente precisa se preocupar. Ansiedade. A ansiedade, ela é extremamente positiva, sabe? Se a gente for pensar, a ansiedade, ela me motiva, ela me impulsiona a fazer as coisas, né? Se eu tenho uma prova, né? Os nossos estudantes passam muito por isso. Eu estou ansiosa, né? Me dá um receio, né? De tirar bomba aqui, né? De tirar nota baixa. Não sei nem se fala mais bomba, viu? Eu me senti meio velha, assim, de falar essa palavra bomba. Não, mas tudo bem. Eu também é da minha época, essas coisas. Mas aí, com essa preocupação, essa ansiedade, né? Que me dá, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Então, eu coloco... Então, essa ansiedade, a ansiedade positiva, normal. Então, existe ansiedade positiva. Existe a ansiedade positiva. Ela me impulsiona a fazer as coisas. No entanto, nessa mesma situação, se eu coloco os meus livros aqui, né, na mesa para estudar para a prova e eu paraliso e eu não consigo avançar, eu dou uma crise de choro e eu não consigo estudar, não consigo ler, não consigo pedir ajuda a um colega, nada... Me travou. Essa ansiedade já é um sinal que já ultrapassou aí a linha da normalidade. E essa linha é muito tênue. A gente precisa sempre observar. Né? Deve ser bem difícil, né? Você lidar com toda essa questão. Eu estava ouvindo uma matéria exatamente sobre isso, de que a ansiedade, ela é aquilo que te ajuda a se planejar sobre as coisas que você precisa fazer. Você começa a pensar no futuro, mas não sofrer com ele quando entra na ansiedade positiva. É quando você prevê as coisas que podem acontecer e começa a se planejar e se preparar em relação àquilo. Agora, quando você não consegue se preparar, quando você começa a sofrer com esse futuro, aí é um alerta vermelho, né? Aí já é um sinal de alerta. Exatamente. E assim, eu acho que todo mundo passa por isso, tem ansiedade em níveis diferentes, né? Mas quando eu sei que chegou um momento que eu preciso me preocupar e talvez até buscar ajuda. Pronto. Pegando o gancho da questão anterior, né, da resposta, dessa linha tênue aí entre o normal, né, e o patológico, que a gente chama.
Mas, assim, para eu, né, identificar, eu preciso pensar se isso está me atrapalhando, Uhum. se isso está me prejudicando, né, na minha vida, ou está prejudicando outras pessoas ao meu redor. Uhum. Então, é uma maneira, né, simples, digamos assim, de você identificar, pô, é hora de pedir ajuda. Porque isso já está me incomodando demais, isso já está me atrapalhando demais. Eu já perdi provas, eu já perdi seminários, eu já perdi festinhas, Uhum. né? Por conta disso, por conta dessa emoção aqui que está fora do normal, né? Então, para um sinal seria mais ou menos isso. Se isso está te prejudicando, né, em algum aspecto da tua vida, ou prejudicando outras pessoas, né, ao teu redor, é hora de buscar ajuda. A gente avalia muito, Menezes, a intensidade e a frequência disso, né? Então, assim, tá intenso, de 0 a 10, qual a intensidade dessa emoção negativa, dessa dor, dessa coisa ruim que você está sentindo, né? E qual a frequência? Acontece toda semana? Toda semana você tem uma crise de ansiedade, né? Então, às vezes, assim, eu recebo uma notícia ruim e eu tenho, porventura, uma crise, me falta o ar, choro, etc. Beleza, é uma crise por algo pontual, certo, né? Pode ser que ela passe tudo, mas isso, né? A cada um ano, lá, 3 anos atrás eu senti isso, nunca mais senti, ok. Agora, qual que é a frequência, né? Tá tendo muita frequência? 2 vezes por semana, 3, 1 vez por mês, enfim, qual a frequência? Qual a intensidade a gente avalia, né? Muito isso, qual a intensidade e qual a frequência desse sintoma. Mas de uma forma geral, assim, eu preciso avaliar isso. Se isso está, né, me prejudicando. Se estiver te prejudicando alguém ali do seu meio, é hora de buscar ajuda. Milena, e além da ansiedade, você citou também a questão da depressão. Tem alguma relação entre as duas? Ou podem ser quadros totalmente separados? Como é que é essa questão de ansiedade e depressão? Tem alguma coisa a ver? Pronto, não necessariamente, né? A pessoa pode ter depressão e não pode ter ansiedade e também não ter depressão, né? Elas não estão necessariamente andando juntas. Mas há muitos casos que a gente, né, quando trata de ser humano, né, assim, a gente não tem como prever, né, mas há casos sim da pessoa, né, apresentar os dois quadros, né, tanto de ansiedade como de depressão. Mas necessariamente elas não andam juntas. E você citou bastante pra gente como identificar a questão da ansiedade, para saber quando eu preciso buscar ajuda. E em relação à depressão, como é que eu consigo diferenciar essa questão de ter uma tristeza pontual para eu realmente estar passando por um quadro de depressão? Como é que eu sei que eu tô com depressão? Pronto. A depressão é bem aquela questão da intensidade e da frequência mesmo, né? A tristeza pontual, ela tem uma data fim, né? Ela tem uma data fim. Vamos pegar aquele exemplo, se eu termino um relacionamento, né? Eu fico ali talvez uma semana, 2, né? 1 mês, 2 meses, mas ali no 3º mês eu já começo a sair, né? Eu já começo a conversar com outras pessoas, enfim, e aí eu saio daquela tristeza ali, né? Não tem como eu dar uma data certa, porque depende de cada situação, né? Mas aí, quando passa muito tempo, né? E você não consegue sair daquela tristeza, você só vê aquela pessoa que você perdeu, né, naquele relacionamento, só existe aquela pessoa no mundo, né, e você não consegue nem conversar, você não consegue se abrir mais com ninguém, né, e isso já está te prejudicando, né, dessa forma, então aí a gente pode, né, talvez evoluir para um caso de depressão, mas não tem como eu dar exatamente, porque depende de cada caso, depende de cada sintoma, né, mas quando isso vira aquela solidão realmente sem fim, e aí eu poderia, é só um exemplo, né, É uma evidência, né? Estar com depressão, né, mas precisa ser avaliado e a gente precisa ver realmente essa questão de intensidade, de frequência e todos os sintomas que a depressão envolve, né, porque aí vem outras coisas, né, às vezes vem acompanhado de um transtorno do sono, não tá né, dormindo o seu direito. sono é alterado, né? Então tem todas, não se alimenta direito, às vezes os cuidados pessoais também, né, fica de lado. Então tudo isso é avaliado para eu diagnosticar, né, uma depressão. Então quando eu estiver passando por essa situação de uma tristeza constante,
dificuldade de sono, alimentação errada, falta de cuidados. Então, são alertas que fazem ser importante eu buscar ajuda profissional, talvez de um psicólogo, né? Para poder ele fazer essa avaliação, para saber se realmente está tendo um quadro de depressão, né? Exatamente. E às vezes assim, você pensa assim, são pessoas que só estão deitadas na cama. Não. São pessoas que estão aqui. São pessoas que estão vindo à aula, às vezes. Não, está rindo ali toda hora, então... Todos os dias, exatamente. Então, a gente não pode julgar, né? Porque, inclusive, tem índices altíssimos de humoristas, né? Que você imagina, o cara tá ali fazendo, né, graça e tudo, rindo, e você pensa que ele, né, tá tudo certo. Então, o índice tem pesquisas que falam, né, que o índice de depressão, né, é grande, enfim, entre essa categoria. Então, é só para exemplificar que não tem cara, né, assim, a gente não pode julgar as pessoas dessa forma. E é muito difícil porque, infelizmente, o quadro depressivo, dependendo do nível, ele pode chegar até níveis muito tristes, né, que inclusive faz alusão ao mês que a gente tem essa campanha do Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio, né, e a gente tem que se preocupar com nós mesmos, quando a gente percebe essas coisas na gente, mas a gente precisa estar alerta às pessoas ao nosso redor, porque tem pessoas, às vezes, que estão passando por isso e não sabe. Então, como que faz, Milena, pra gente conseguir perceber esses sinais, essa evidência nas pessoas, e o que fazer, nesse caso, para não chegar à questão de um suicídio? Pronto. Existe, sim, né, alguns sinais, como diz a frase, né, haverão sinais. Haverá sinais. Haverão sinais, assim. Na maioria dos casos, eu acho que isso tem que ficar também bem claro, sabe, Menezes? A maioria dos casos dão sinais, porque também existe uma porcentagem pequena de suicídios repentinos. Ninguém percebe nada. De algo que não foi, talvez estava premeditado ali na cabeça, mas assim, foi muito repentino, sabe? Entendi. Existe pequena porcentagem, mas existe. Mas no geral, a maioria dos casos, eles são, né, ali, muito bem premeditados, né, e pensados, e a pessoa dá, assim, esses sinais. E a gente precisa, né, muito boa a sua pergunta, porque a gente precisa estar atento ali para observar. Né? Em primeiro lugar, existem fatores de risco, que a psicologia chama, né? Que são esses fatores de risco, né? São fatores que, se a pessoa possui, pode ser que ela venha a cometer um suicídio. Pode ser, né? Quando a gente trata de ser humano, a gente não dá certeza, né, das coisas. Então, um fator de risco, por exemplo, o alcoolismo. Uma pessoa alcoólatra é um fator de risco. Sim. Né? É um fator de risco. Uma crise financeira é um fator de risco. Tentativas prévias de suicídio, aquela pessoa que tentou e não concretizou, né, o ato, e aí sobreviveu, né? Aí você pensa, tá fora de perigo. Não tá. Então é um fator de risco também, é um sinal aí de alerta para mim, né? Abuso sexual, violências, tudo isso é um fator de risco. Quem passou por isso vai cometer suicídio? Não estou dizendo Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas é um sinal de alerta, né? Aliado a esses fatores de risco, existem umas frases típicas, né? Onde o intento suicida, intento é quem tem a intenção, né? O intento suicida, às vezes fala, por exemplo, eu não presto para nada, nada que eu faça dá certo, eu acho que eu sou um peso para as pessoas, às vezes eles falam, né? Eu vou sumir, eu acho que vocês vão viver melhor sem mim. Caramba. Então, esse tipo de frase, né, me sinaliza ali que tem um problema. Sim. Né? Então, a gente precisa observar bastante isso. Não é certeza, não é. Mas, né, é um sinal de alerta para que eu esteja atento que aquela pessoa está passando por algum sofrimento. Sim. E pode ser que venha a cometer um suicídio. Né? E Milena, o que eu posso fazer? Porque assim, pode ser que aconteça, eu conheça alguém que esteja passando por... esteja dando esses sinais, e aí baixa aquela preocupação. Acho que o primeiro ponto que você falou é a gente estar atento
a todo o seu nosso redor, quem tá próximo de nós, deu esses sinais, eu realmente ficar de olhos abertos, ouvidos abertos para poder estar percebendo esses sinais. Mas o que eu faço quando eu percebo esses sinais? Como que eu posso ajudar para evitar que aconteça o pior, né? Muito importante. E eu trago, nesse momento, a palavra empatia. Em primeiro lugar, converse com essa pessoa, né? E a empatia é você se colocar no lugar do outro, sendo o outro, não é sendo você. Porque né, cada um de nós carregamos os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, né? E aí, à medida que a pessoa conta um problema dela, aí eu que não estou passando por isso, e que a importância para mim não é do tamanho da dela, ali eu vou... Não, mas isso não é motivo, né? Mas não, eu preciso conversar sendo empático, eu preciso entender, eu não posso julgar essa pessoa, a gente tem que baixar o julgamento nesse momento, né? Se ela está contando um sofrimento dela, entenda esse sofrimento, né? Assim, às vezes tem muita gente que pergunta assim, pô, eu não sei o que responder. Não responda, só entenda. Às vezes só ouvir já ajuda, né? Eu tenho uma frase, talvez eu vou ser repetitiva para quem já me escutou, mas eu tenho uma frase assim, que eu carrego comigo, que o falar por si só é terapêutico, né? Então, assim, escute, entenda, olhe no olho dessa pessoa, né? Entenda a gravidade daquele problema, seja companheira ali naquele momento. E se for algo realmente muito grave, pegue na mão dessa pessoa, agenda uma consulta, fala para ela, olha, eu vou com você, né? Eu sento ali do lado de fora enquanto você entra no consultório, eu te acompanho, vamos, eu agendei, tá aqui, enfim, então, ou como eu posso te ajudar? Me diz, como que eu posso te ajudar? Né? Perguntar, né? Exatamente. Então, assim, é ter essa conversa, né? É estar do lado dessa pessoa de uma forma empática, sem julgamento. Eu acho que a palavra é essa, sem julgar mesmo. Porque eu acho que ali, quando você não julga, a pessoa se sente à vontade, né, para falar. E esse falar, ela vai descarregando também, sabe? É muito importante. Ajuda, né? E, Milena, em relação a essa busca dessa ajuda, tem campos que tem o setor de psicologia, tem um profissional lá disponível, né? Exato. Alguns, por exemplo, o nosso campus aqui, ele tem o acesso direto pela reitoria. Como é que faz para eu procurar ajuda nos campos que tem a psicóloga, nos campos que é pela reitoria, ou até aqueles que não tem? Como é que a gente pode buscar ajuda da instituição nesse sentido? Nos campos que tem o psicólogo, geralmente ele está na assistência estudantil, né, do campus. Então, o estudante ele pode ir através da assistência estudantil do campus e solicita esse acompanhamento psicológico, né? Nós temos alguns que não têm o profissional atualmente, às vezes tem, mas está afastado, né, para algum mestrado, doutorado, enfim. A reitoria tenta, né, na medida do possível, dar conta de todos, né, esses casos, mas se a demanda está muito alta, a gente às vezes não consegue atender a todos, mas teoricamente, né, os campi que não tem o profissional de psicologia, inclusive Pedro Afonso, né, a gente atende lá excepcionalmente aí os avançados que realmente não tem, né, o profissional. Então eles mandam um e-mail, pode procurar assistência estudantil do campus e o campus encaminha esse estudante e a gente faz esse atendimento de forma online, né, com eles. Às vezes, né, faz uma viagem ao campus para fazer esses atendimentos também. Certo, então basta o aluno, se você tem alguém que está passando por esse problema, essa dificuldade, você percebeu que deu essas evidências, né, e que você precisa fazer algo por isso, busca assistência estudantil do campus, que aí vão estar direcionando para o setor de psicologia. O setor ideal é assistência estudantil, que aí ele vai dar o direcionamento para você. Perfeito. Às vezes tem alguns campos que fazem parcerias também, né, com universidades, assim, né? Tem um campus que tem universidade ali, tem os profissionais, e aí, enfim, né? A gente vai... mas, assim, à mercê, né? Sem atendimento não fica. A gente sempre, né? O campus sempre vai dar um jeito ali de conseguir, né? Indicar algum profissional para esse estudante. E, Milena, às vezes acaba sendo um tabu muito grande conversar sobre o tema de suicídio, porque a gente fica com medo, muitas vezes, eu sei, as pessoas geralmente têm medo de falar sobre o tema, com medo de acabar incentivando.
ou não usar as palavras certas. Então tem todo um tabu. Como é que a gente faz para lidar com esse tabu? Até onde a gente pode ir ou não ir, né? Como é que tem que ser a nossa postura e mudar esse nosso pensamento em relação ao suicídio? São muitos os tabus, né, em relação. Se a gente pensar bem, assim, Menezes, a morte é um tabu. É verdade. A gente tem dificuldade de falar sobre a morte. A gente tem dificuldade de falar sobre a morte. A gente não quer pensar, a gente não se programa para esse momento. É verdade. Né? E a gente é surpreendido por ele. E a gente tem que aprender na raça a lidar com ela quando a gente é surpreendido. Agora, veja bem, um suicídio, que é uma morte autoprovocada. É um tabu duas vezes, né? É muito difícil de lidar com isso. Então, assim, por isso esse tabu, né? Enorme, assim, em relação ao tema suicídio, né? Eu preciso quebrar isso, tanto é que as campanhas falam muito, né? Falar é a melhor solução, né? A própria frase que eu trago, né? Que falar por si só é terapêutico. A gente precisa falar, a gente precisa disseminar sobre esse assunto, né? Para que esse tabu realmente quebre. Se eu for no Google, por exemplo, se você der um Google na palavra tabu, vai vir algumas definições e em todas elas tem uma palavra em comum. Proibição. Proibição? Proibição. É proibido, uma coisa que é tabu, é proibido tocar, proibido entender, é proibido adentrar. Entendi. Né? E não tem que ser assim. Né? Em relação à saúde mental, não tem que ser um tabu. O suicídio não pode ser um tabu. Não que é pra gente normalizar no sentido de incentivar. Não normalizar, mas essa pessoa que porventura está pensando, ela precisa saber que tem solução. Né? Tem solução a vida dela, né? Para cada problema que a gente tem, nós temos várias opções de solução, né? Então, que fica uma coisa muito importante, Menezes, assim, uma pessoa que ela pensa em tirar a própria vida, se você conversa com os sobreviventes, digamos assim, a intenção maior não é tirar a vida. Era aliviar a dor, né? Aliviar a dor. Exatamente, o objetivo maior não é tirar a vida, é aliviar a dor. No entanto, essa dor é tão grande, que ela não vê saída. E aí a solução seria tirar a própria vida. Então, se tem alguém que está ali do lado e que te apresenta, né, algumas soluções, isso já vira uma chave, né? Sim. Então, assim, é um grande tabu, mas a gente não pode deixar de falar isso. Nós precisamos mostrar que existem outros caminhos, né? Que não é essa a única forma de resolver. Existem outros caminhos. E aí, nesse assunto tabu, existem também os mitos, né? Em relação ao suicídio. Quais seriam esses mitos que a gente tem em relação ao suicídio? Por exemplo, tem gente que fala assim, fulano ali ameaçou se matar. Não, quem ameaça não faz. Se ele quisesse fazer, ele não estava aqui falando. Tá querendo chamar atenção. É um mito. Achar que quem tenta, né, tá querendo chamar atenção. Exatamente, né, é um mito, não é. Quem tenta ou quem fala, né, eu preciso olhar assim, que naquele ser humano existe uma dor. Ele não vai falar isso à toa. Às vezes é um pedido de socorro, né? É um pedido de socorro, que tá ali nas entrelinhas, né, e às vezes eu não consigo, né, identificar como um pedido de socorro. Um outro mito é, quem pensa em suicídio não tem fé em Deus. É um outro mito. É verdade, muita gente toca nisso. É muito falado. E mais uma vez eu trago estatísticas também, por exemplo, de religiosos, né, que têm depressão ou que pensam em suicídio. Então, assim, a gente acredita que o religioso tem fé, né? E mesmo assim passa por essa situação. Então, não é falta de fé, né? Não é falta de fé, né? Mais uma vez eu falo, quando alguém sinaliza, né, alguma questão em relação a sofrimento, enfim, eu tenho que olhar para esse sofrimento, né, essa fala, né, eu quero sumir, etc, enfim, ela tem que me sinalizar que aquela pessoa está passando por um sofrimento, né, então assim, a gente trabalha com tantos tabus e com tantos mitos nessa profissão, né, assim, mas eu até já até agradeço, né, pelo convite, pelo tema, porque a minha missão, né, na minha profissão é essa mesmo, quebrar esses tabus, e é muito importante, né. E a gente vê que acaba que acontece muito de só se falar nisso no mês de setembro. É uma coisa que às vezes dói em muitas pessoas de ver
ao longo do ano, a falta daquela palavra que você falou, que é a empatia. Aí chega em setembro, tem os laços amarelos, começa a se falar, mas não se dá atenção. Como é que a gente pode quebrar isso, Milena? Como que tem que ser de verdade o combate à questão do suicídio? Na verdade, para falar desse combate, eu trago aqui a palavra saúde mental mesmo, né? A saúde mental, você precisa se preocupar com ela durante todo o ano. Né, assim, a gente não pode ser só empático no setembro, né, porque faz menção aí ao setembro amarelo, né, então assim, é igual, eu vou ser empático com fulano que ele tá sofrendo, mas com ciclano não, porque eu acho que ele não tá sofrendo, não existe isso. Não pode ser seletivo, isso, né? Isso tem que fazer parte de mim, do meu comportamento, né, da minha personalidade, então eu preciso pegar esse setembro, que teoricamente se fala muito mais sobre empatia, né, digamos assim, e trazer ele para a minha vida, né? Igual aquela questão de dieta, né? Não é dieta, é mudança de estilo de vida, Exato. Né? Então, assim, eu trago essa questão mesmo. A gente precisa dessa mudança mesmo, né? De comportamento e de pensamento em relação, né, às pessoas que sofrem, em relação à saúde mental. E que dicas você daria assim, para as pessoas em relação a cuidados com a saúde mental? O que a gente pode fazer para ter uma saúde mental positiva? Pronto. Eu acho que a gente vive muito no automático, sabe? A gente não observa muito as nossas emoções. Às vezes tem um dia que eu tô mais irritada, né? E aí a gente, não, hoje acordei, né, virada, enfim. E aí você deixa isso passar e amanhã, quem sabe, eu acorde melhor. E se eu tô mais chateada num dia, alguma coisa aconteceu para me deixar chateada. Né? Então eu acho assim que a gente precisa, aí você precisa voltar, pensar o que pode ter me deixado assim, né? O que pode ter me deixado chateada nesse momento? Não foi, né, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ele não é agradável para mim, né? Foi alguém que me disse alguma coisa, alguém me olhou assim, assado, enfim. E aí, para além de se perceber por que a sua emoção está alterada, né? Eu acho que é muito importante que você se faça uma pergunta: o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Para além de saber o que está me incomodando, né? Então, talvez eu diria não viver no automático, né? Se perceber as suas emoções e se fazer essa pergunta, né? O que eu posso fazer para melhorar? Prestar atenção em si e nos outros também que estão ao seu redor, Exatamente. Né? Tanto para cuidar da minha saúde mental, olhar para mim, ter essa atenção e também olhar para o outro, porque se eu estou bem, eu vou exalar isso para o outro, né? Se eu estou bem, eu vou exalar isso para o outro. Se eu estou mal, né, isso reflete no outro também. Então, quando eu cuido de mim, né, tem aquela questão do avião, quando você vai andar de avião, né, coloque a máscara primeiro em você, depois coloque no que está do seu lado, estar bem para conseguir ajudar as pessoas também. Exatamente, estar bem para conseguir ajudar. E no nossa realidade, né, no âmbito escolar, né, isso envolve esse cuidado dos professores que estão lá dentro de sala de aula com os alunos, ter esse olhar, essa atenção. Aos colegas, né, ter esse cuidado e essa atenção também aos colegas que estão ao seu redor, a gestão do campus, a outra equipe, né, tem que estar todo mundo voltado para essa atenção, para que seja um ambiente acolhedor e que cuide, né, como é que é o nome da palavra? Que sensibilize, não, é que fomente esse cuidado da saúde, da nossa mente, né? A gente fala muito, eu falo muito de estudante, né? Porque eu trabalho muito na área, né, da assistência estudantil, mas os servidores é muito importante também, cada um cuidar da sua saúde, né? O psicólogo também precisa cuidar da sua saúde mental, né? Às vezes pensar, o psicólogo não passa por depressão. Passa, não tem tristeza, tem. Até porque ele absorve muito essas questões das outras pessoas, né? A gente precisa se cuidar, de fato. Todos nós, assim. E às vezes também a gente passa por situações que são mais desafiadoras mesmo, né? Então ali eu preciso dar uma atenção melhor, né? Para minha saúde, enfim. Tem uma coisa também muito importante em relação à saúde, que às vezes também é preciso dizer não, né? Sobre saúde mental. Tem pessoas que dizem sim para tudo, né? Sim para os trabalhos, se sobrecarrega, né? Porque não tem coragem de dizer um não, porque acha que um não é feio, porque acha que vai magoar
as outras pessoas, né? Porque vai ferir. E aí, muitas vezes, o aprender também a dizer não, né? É um dizer sim para você. Sim. Né? Um dizer sim para você. Claro que sempre, né? Com uma comunicação legal, né? Não aquela faca tramontina, né? Mas com uma comunicação legal a gente consegue. Sim. Né? E ouvir o não também, a gente precisa estar disposto a ouvir o não também, né? Exatamente, ouvir o não, né? Porque a gente não pode levar para o lado pessoal, né? Às vezes você olha, pô, fulano me disse um não me considera, não é isso, né? Assim, e aí às vezes também é difícil ouvir um não, muito bem lembrado. Isso aí. E Milena, o que você teria para dizer, assim, para fechar essa nossa conversa para as pessoas, né, em relação à saúde mental? Tem alguma dica, alguma mensagem que você deixaria para elas? Pronto, eu tenho uma dica. Tem uma máxima aí que eu uso para minha vida, inclusive, né? Que não espere o momento certo de relaxar, de cuidar de você, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, no final de semana eu descanso. No final de semana, né, eu relaxo. No final de semana... Por que eu tenho que esperar o final de semana para isso? Né? Outras falam, não, nas férias. Pô, a gente tem férias uma vez ao ano, dependendo aí da profissão, a gente tem 2 vezes ao ano. O que você faz com o resto dos meses? Né? Porrada e bomba todo dia? Né? Então, assim, não espere o momento certo para olhar para você, para relaxar. Né? Às vezes eu estou no trânsito ali em Palmas, né? Buscando o filho na escola, pegando o marido no trabalho, né? Aquela confusão. E aí, de repente, eu sou surpreendida com o pôr do sol ali, eu sentada e tal. Então, assim, naquele momento, eu escolho parar e contemplar aquele pôr do sol. E agradecer. Às vezes, eu até baixo o vidro para sentir o vento, a brisa, enfim, sabe? Dependendo do momento. Mas, assim, em meio à sua rotina, cuide de você. Em meio à sua rotina. De vez em quando, pare no seu trabalho, tome uma água, faça uma respiração, um alongamento. Isso vai te levar 1 minuto, 2, 3, isso não vai te onerar, né? No seu trabalho, entende? Então, assim, em meio à minha rotina, eu incluo momentos, ainda que pequenos, mas momentos de relaxamento. E é claro que eu também gosto do grande relaxamento, né? De deitar no sofá, não fazer nada, de, quem sabe, fazer uma massagem, enfim, né? Mas... no meu dia a dia eu preciso desses momentos para seguir, né, mais forte. Mas o máximo mesmo é realmente essa questão de cuide de você, né, das suas emoções, né. Às vezes a gente pensa que isso é egoísmo e não é, né. Eu preciso estar bem para também fazer o bem para as pessoas que estão do meu lado, né. Muito bem. Obrigado, Milena, por essa conversa que nós tivemos. Eu acredito que muitas pessoas vão estar assistindo e aprender a importância que se tem de estar cuidando da sua saúde mental. É muito necessário, né? Como você falou, não só nas férias, não só no final de semana, mas ao longo do nosso dia. A nossa saúde mental, ela é importante e é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. Cuidar de nós mesmos para estarmos prontos também para cuidar de outras pessoas. E assim conseguir lutar com essas dificuldades que são comuns, né? Ansiedade, depressão e todas as outras consequências desses transtornos. Então, obrigado pelos seus ensinamentos, pelo diálogo que nós tivemos e espero que a gente possa ter outras oportunidades de estar conversando também sobre outros temas que envolvem a saúde mental. Muito bom, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, então pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você acha que vai aprender, que vai conseguir tirar uma reflexão positiva. Deixe seus comentários se você tem uma experiência que também tem a ver com essa temática. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima edição do Conexão IFTO, o podcast, o videocast da nossa instituição. Tchau, tchau. Até a próxima.